transferindo o nosso carinho, o nosso amor para o nosso grande colega, profundo conhecedor da doutrina espírita, que é o Luiz Lima, que nos encanta sempre com as suas palestras. Ele é humilde, não gosta que a gente fale isso, mas a verdade tem que ser dita em qualquer lugar. Está dando para ouvir, não? Vamos ver. A gente chega lá, Bom, agora sim. Agora estamos conversando. Então imagina a confusão que é se a gente sair com o microfone aí na rua perguntando às pessoas se tem livre-arbítrio ou não. Porque você cai nos dois lados, né? Alguns vão cegamente, né, cair do lado do determinismo. Outros vão cegamente cair do lado do livre-arbítrio e não se chega a conclusão nenhuma, porque não é uma coisa, uma ciência que você estuda e você descobre, é assim ou é assado, né? Não é uma coisa desse tipo. Então, onde nós nos enquadramos aí? Nós nos enquadramos como sempre. A gente aprende para entender, em vez da gente cair cegamente de um lado ou do outro, né? E é isso que a gente tem na nossa literatura inteira, começando pela própria codificação, inclusive, porque Kardec tem não um capítulo, mas um subcapítulo, né, dentro de um dos capítulos, que é sobre o livre-arbítrio. Então tem uma série de questões lá, a gente vai passar por algumas delas aqui, tentando, né, nos ensinar a trazer essa informação para nós. Então nós, como espírita, a nossa postura é sempre entender para aprender. O conhecimento é a base de tudo. Sem conhecimento é fé não raciocinada, tá? A fé raciocinada pressupõe conhecimento. Então, imagina que a gente chega e pergunta, temos livre-arbítrio sim ou não? A confusão que dá na resposta que a gente vai receber pela rua tem que ser contextualizado isso. Nós estamos falando em que nível, né? Nós estamos perguntando se Deus tem livre-arbítrio, por exemplo, né? Seria um absurdo até perguntar isso, mas tem que ser contextualizado. À medida que a gente desce no nível consciencial, né, que a gente vai descendo nos reinos, angelical, hominal e tudo, o livre-arbítrio desaparece, né? Então o livre-arbítrio desaparece descendo aqui na linha no reino animal, né? Ele começa no reino hominal. Então animais, plantas, o reino mineral, não existe livre-arbítrio, né? Porque está tudo pré-determinado. Porque o livre-arbítrio está associado com uma série de outros atributos que esses reinos ainda não têm, né? Então quando a gente olha a sequência de reinos, à medida que a evolução vai acontecendo, à medida que a gente vai pulando de um reino para o outro, a cada reino são introduzidos conjuntos de atributos novos, que não estão no reino anterior, né? Então cada um vai recebendo lá o seu conjunto de atributos, né? No reino animal é introduzido um atributo que Kardec chama de instinto de conservação. Esse instinto de conservação, que está no reino animal, tá? Ele entra pelo reino animal, mas ele se propaga para o reino hominal. Nós temos instinto de conservação. Se alguém entrar com uma metralhadora aqui, nós vamos fugir, vamos nos esconder, tentar nos proteger, seja como for, né? Porque existe o instinto de conservação. Para que esse instinto de conservação possa ser colocado em prática, existem dois mecanismos, dois atributos que são os mecanismos de colocar isso em prática. Esses mecanismos são chamados de egoísmo e orgulho. Então esses atributos, eles existem para que a gente consiga manter vivo o instinto de conservação, tá?
Agora, o problema é, não necessariamente a gente usa orgulho e egoísmo para isso, né? Imagina, por exemplo, uma analogia bem simples para a gente tentar entender. Aqui na nossa sociedade, aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, mas aqui, por exemplo, né, a gente tem o que eles chamam aqui em inglês de insurance, né, seguro, né, seguro médico, seguro de carro, seja lá o que for, insurance. Mas tem gente que abusa. A insurance está lá para quê? Para quando você, por exemplo, insurance de médica, né? Então o que é aquilo ali? Quando você precisa ir no médico, você já está pagando lá a mensalidade, né? Aquilo ajuda a cobrir os seus gastos ali e tal. Mas tem gente que faz mau uso desse atributo. E o que faz? Começa a fazer, o cara veio aqui, ficou 5 minutos, eu vou mandar a conta de 4 horas. E você começa a sair, né, do propósito da base que fez com que essa necessidade de ter insurance aqui existisse. Então o que acontece quando a gente começa a abusar da insurance? Não funciona mais. Porque fica tão fora do propósito que o processo se autodestrói, por assim dizer, né? Não funciona mais, chega uma hora que não dá, né? E o que acontece se eu começar a fazer esse uso mal, na mesma proporção que eu dei o exemplo do insurance, com orgulho e com egoísmo? Eles não funcionam mais. Eles começam a não me proteger mais. Porque esse egoísmo quer dizer assim, eu estou sendo atacado, vem um leão aqui, eu tenho que me proteger, eu tenho que pensar em mim. Esse é o egoísmo, eu vou pensar em mim agora porque eu estou sob ameaça, que o leão está aqui na minha frente, eu tenho que me proteger. Mas o que acontece quando o meu orgulho ganha uma proporção tamanha que eu falo, não, a melhor defesa é o ataque. Então vou começar a atacar, começo a atacar todo mundo, eu começo a me sentir imbatível, começo a me sentir superior, né? É isso que acontece com esses dois atributos. A gente começa a desenvolver esses atributos numa proporção astronômica, fora do seu propósito. E aí dá confusão, dá conflito, aí dá choro, dá sofrimento, aí um monte de coisa, né? Mas tudo começa por causa desse mau uso. Então, para que houvesse um controle nesse uso aqui, desse orgulho e desse egoísmo, nós recebemos um terceiro atributo, que é uma válvula de controle, né? Muito egoísmo faz mal, pouco faz mal. Então você tem que ir ali, muito orgulho faz mal, pouco faz mal. Então tem uma bicazinha, uma bica, né, que controla aquilo ali. E essa bica é chamada livre-arbítrio, né? Só que é tão interessante a misericórdia divina que quem controla a bica não é outra pessoa, é você mesmo, né? Então você mesmo tem a capacidade, né, de ir lá e eu estou sendo muito orgulhoso, estou sendo pouco orgulhoso e tal. E isso me abre a possibilidade de usar a bica de forma errada, né, e de abrir a torneira o máximo possível, e é isso que a gente faz. E aí o processo todo desanda. Então quando a gente começa a analisar, né, sobre esse ponto de que isso vem a partir de um mau uso, esses atributos, né, ficam fora de proporção por causa do mau uso, porque eu não soube usar a minha torneirinha de controle, aí o que acontece? Como é que eu melhoro? Aprendendo a usar a torneirinha de controle. Né? Se está saindo água demais, alguém tem que me ensinar onde eu mexo para diminuir a água. Ó, você vem aqui nessa torneira e você ajusta aqui, pronto. Então, é isso que a gente tenta entender, né? Dentro desse quesito livre-arbítrio, é tentar entender como que eu vou controlar essa torneira. Então Kardec, no seu grupo lá de perguntas sobre livre-arbítrio, ele pergunta se nós temos livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Mas olha só a colocação dele. Lembra que a gente acabou de ver lá? Você tem Deus, os angelicais, os hominais, os animais. Então ele está sendo bem direto. O homem, então o macaco não está nessa história. A planta não está nessa história. Já ficou bem definido aonde na escala eu estou perguntando sobre livre-arbítrio. Às vezes as respostas dos espíritos e os comentários adicionais de Kardec passam meio batido porque a gente não entendeu direito a pergunta, ou não se tocou direito com a pergunta. Ele está sendo bem claro. Eu estou perguntando no reino hominal. Nós temos livre-arbítrio, né? E a resposta dos espíritos é, se você pensa, né, você pode agir, portanto você tem livre-arbítrio. Ou seja, a mão que vai lá na torneirinha mexer é a minha própria mão, não é alguém, né? Eu sou responsável por controlar aquela torneirinha ali. Sem isso eu seria uma máquina, eu dependeria de alguém fazer isso para mim e não é o caso. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo que endereça a fé, Kardec está falando sobre a fé raciocinada, né, que a gente fala tanto aqui dentro da Casa Espírita. Então ele coloca o seguinte parágrafo, no finalzinho da parte onde ele fala de fé raciocinada. A fé cega já não é para este século. Este século, que século que é?
a sua época que ele está escrevendo. Então tem aí 150 anos. Então naquela época já não era uma coisa, né, da sua época. É precisamente ao dogma da fé cega que se deve hoje a tão grande número de incrédulos. Porque se a fé é cega, quando as pessoas começam a questionar, aí você não tem respostas. Não tendo respostas, né, como é que fica? Né? Porque ela quer impor e exigir. Então o que acontece? A fé cega, ela impõe, ela não propõe. O Espiritismo não impõe nada, ele propõe tudo. Olha a diferença entre fé cega e fé raciocinada, né? Então, à medida que isso é imposto, algumas pessoas, à medida que o conhecimento vai aumentando, vai se duvidando dessa fé cega, vai se questionando, né? E essa fé cega acontece quando é abolida uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, olha só, essas três coisas, elas estão juntas. O livre-arbítrio, o raciocínio e a fé. Então, é alguma coisa desse tipo assim, mas são intrincadas uma com a outra. Se você mexer numa, você mexer nas outras duas, automaticamente. Então, se eu não usar direito o livre-arbítrio, a minha fé vai se alterar, vai se mudar de alguma forma, o meu raciocínio vai mudar e vice-versa. Né? Se eu parar de raciocinar, altera a minha fé e o meu livre-arbítrio, porque são coisas que estão coligadas intrinsecamente. Né? Então, às vezes a gente começa a duvidar, não necessariamente aqui, mas as pessoas começam a duvidar de livre-arbítrio e tal, e você vai ver a pessoa não tem fé nenhuma, a pessoa já não está pensando, está com, né, já se entregou o pensamento a outra coisa, porque essas três coisas estão ligadas. Quando a gente vai falar de livre-arbítrio, sempre como nós estudamos para entender, você tem que sempre estudar os dois lados, porque senão você não vai entender, senão é fé cega. Então, se a questão é livre-arbítrio ou determinismo, a gente tem que ver os dois, né, para extrair o conhecimento a nosso próprio favor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre determinismo e a gente fala sobre livre-arbítrio e a gente vê o que sai daí, né, dessa novela. Então o determinismo ele está presente na nossa sociedade muito por razões históricas do que por qualquer outra coisa. Se o senhor começar lá embaixo, lá com Newton, em torno de 1650, Newton começa a se interessar pelos estudos do universo. A grande questão de Newton era como é que funciona o universo. É isso que ele queria saber. Ele foi estudar lá e tudo, descobre a gravidade e tudo mais, essa coisa toda. E o que ele fala é, eu para estudar tudo isso, para obter essa resposta, eu não preciso da igreja. Aqui nós estamos em 1600 e pouco. 1650 para 60 é quando ele começa seus estudos. A igreja é pesada nessa época. A igreja é quem manda, né? Então ele fala, eu não preciso da igreja para descobrir que existe gravidade, descobrir os planetas e tudo mais. E ele tem uma força muito grande, porque a sua descoberta tem um valor muito grande para a nossa sociedade. Então o que ele falou teve um peso muito grande. E o que ele fala, a gente costuma, historicamente, dividir em três aspectos. É importante a gente entender isso, que são o materialismo, o reducionismo e o determinismo. O materialismo vamos estudar a matéria, é isso que interessa, né? Não estou preocupado com mais nada. Reducionismo é estudar essa matéria da seguinte forma: tem um problema com o meu carro, por exemplo. Onde está o problema? O carro não liga. Bom, então peraí, não pode ser o para-choque, não pode ser o vidro, não pode ser o volante, não pode ser o banco. Você vai reduzindo o carro em pedaços até você chegar, não, é aqui no motor. Até um ponto que você é capaz de dizer exatamente a peça que não está funcionando lá. Por exemplo, a ignição que seja, né? E aí o que você faz? Você vai lá e faz um transplante de ignição. Você troca a peça e está resolvido. Isso chama-se reducionismo. E determinismo quer dizer, se eu entendi, segundo ele, né? Se eu entendi alguma coisa, eu sou capaz de prever o que acontece. Isso é o que é determinismo. O problema isso vem se arrastando desde aí de 1600 e tanto, e na nossa sociedade hoje, o reducionismo ainda é muito presente, principalmente na medicina, né? Então a medicina, você vai lá, eu estou com dor no braço, você vai tomar tal remédio, mas o tal remédio não vai afetar tal coisa, mas você está com dor no braço, não interessa tal coisa. E assim vai, né? Tanto é que existe muito questionamento em relação aos tratamentos holísticos e tudo, do pessoal que faz tratamentos holísticos por causa disso, porque nós estamos sendo tratados como um carro, né? Reducionismo. Não é aqui, o seu fígado não está bom e tal. Não, troca a peça, faz transplante, né? Então, você vê tudo que está presente na nossa sociedade, em função das leis de Newton, como a gente chama, da física newtoniana, cai nessa situação. Logo depois de Newton, começa a aparecer alguns elementos, sendo o principal deles John Dalton, né? Que John Dalton foi um grande estudioso do átomo, ele
ele colocou uma formulação nova para se estudar o átomo, que se conhecia um pouquinho, né? E ele faz uma proposta diferente. Mas a questão dele era o seguinte: a igreja vem para mim aqui e diz que o mundo foi criado em 6 dias, com um dia de descanso lá e tal. Aí eu quero saber o seguinte: a girafa, que é um bicho esquisito que ninguém consegue explicar, a girafa foi criada no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto? E ele pergunta sobre a igreja fala: mas isso é coisa que se pergunte? Então, olha só, a resposta da igreja, não tem resposta, né? Mas existe a igreja rebate. E aí ele começa com uma atrás da outra, desse tipo de pergunta. E os dinossauros, não sei o que lá. E a igreja, não se pergunta isso. Então, ele começa a colocar da seguinte forma: peraí, tudo que eu quero saber, o provedor da verdade, porque em 1800 o provedor da verdade é a igreja, hoje não é, hoje é ciência, mas o provedor da verdade não sabe responder nada, então não preciso dele. E se eu não preciso da igreja, o que é a igreja? Né? É a conexão divina, é Jesus Cristo, né? Porque nós estamos em 1800, é tudo isso, eu não preciso nada disso. Isso é irrelevante para mim. Eu posso muito bem me sair sem nada disso. E aí começa a ficar a situação um pouco mais pesada para o lado do materialismo, né? O materialismo vai ganhando força um pouquinho mais. Em 1959 a gente tem a martelada final quase, tem mais uma ainda, mas do materialismo, quando Darwin, né, estudando a evolução das espécies, ele começa a responder as questões, começa a aparecer as respostas, para começar, né? E essas respostas não são o que o provedor da verdade tem, elas são diferentes. O provedor da verdade é a igreja. O que acontece? Com a chegada de Darwin e todo o seu trabalho, todas as suas descobertas, seus estudos, o provedor da verdade muda da igreja para a ciência. Se a gente não sabe alguma coisa hoje, a gente quer o aval da ciência. A gente não quer o aval do Papa, né? No passado não era assim. Então o provedor da verdade hoje é Darwin, e ele virou esse grande desafio à igreja. Então a ciência começou a ficar um grande desafio para a igreja, porque a ciência fazia questões onde ela está procurando respostas preto no branco, e não é assim, né, do ponto de vista da igreja. E aí, em 1939, né, encaixando aqui para o nosso lado, aparece o nosso Emmanuel, que vai nos dizer o seguinte, no livro O Consolador: as leis da genética, já se conhecia um pouco de genética aqui, encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular. Em 1939, hoje conhecemos todos, em 1939 estamos longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Então o que ele está nos dizendo é o seguinte: em 1939 e 40, existe uma série de postulados materialistas que não estão nos deixando aprender, entender, compreender e ir para frente. Está nos segurando ali no determinismo, né? Tá tudo, supostamente tudo é pré-determinado até essa época. Em 1953, essa então é quase que a martelada final aí, é quando é descoberta a estrutura helicoidal do DNA, né? Onde se descobriu, teoricamente, segundo os padrões da ciência, a fonte da vida e como nós somos controlados pelo nosso DNA, nós somos escravos do nosso DNA. O nosso DNA, né, a gente descobre, ou é descoberto pelo James Watson e o Francis Crick, que não só ele controla as nossas características físicas, a cor do meu cabelo, a cor da pele, altura, estatura e tal, e assim vai, mas comportamento também. E aí aparece um grande problema aqui, né, que a gente já vai ver, porque quando aparece isso, a gente fala assim: mas peraí, como que nós somos controlados pelos genes e o comportamento é parte disso? Então os genes estão controlando o meu comportamento, né? Então começa a aparecer esse questionamento. E esse questionamento fica no ar, a gente vai voltar nisso aqui. Isso é 1953. Em 2001, né, acontece um negócio que eu também vou detalhar daqui a pouco, chamado Projeto Genoma Humano, que dá fim ao materialismo. Então a gente tem que analisar essas duas coisas aqui, por que o determinismo, né, por que o determinismo matou o determinismo, né? Porque quase que implodiu. Então Emmanuel nos fala em postulados materialistas, acabamos de ver. São 3 postulados que ele está se referindo. Ele fala isso em 1939, né? Mas esses postulados todos vão desaguar em 3 grandes conceitos. Um é esse aqui: a palavra dogma para um cientista é uma abominação. Tem arrepio, né, com essa palavra dogma. Só que em 1953, quando descobrimos a estrutura do DNA, os 2 cientistas que descobriram disseram o seguinte: para eu explicar tudo o que eu descobri no laboratório lá nas minhas pesquisas, nós vamos definir o dogma central da biologia molecular. Isso não são palavras minhas, são palavras de 2 cientistas, né, que vêm com a história do dogma. O que é um dogma? Uma coisa que você impõe, diz e você aceita e não pode perguntar. É estilo igreja, isso não se pergunta, né?
Então, esse dogma da biologia molecular diz assim, o seu DNA está lá, você pode copiar as moléculas, você copia o DNA, você copia todas as moléculas, mas você nunca pode ir lá e reescrever o seu DNA, você nunca pode ir lá e trocar o seu DNA. Hoje isso é sabido que não é assim, mas em 1953 é o que nós compramos, né? Então, para todos os efeitos porque é um dogma. Em 1953 Bom, o que acontece? A gente junta isso aqui com Newton, com todo o determinismo de Newton, coloca os dois no liquidificador, você bate no liquidificador e sai um negócio chamado determinismo genético, que é justamente isso. É a inabilidade que nós temos de fazer qualquer alteração baseada em DNA. Então, por exemplo, agressividade é baseada em DNA, porque é comportamento. Eles dizem isso. Então, se eu nasci agressivo, você pode esquecer que eu vou ser agressivo até o último dia. Não preciso nem me esforçar para melhorar, porque é inútil. Se eu nasci com tendência a matar as pessoas, você fica longe de mim, porque não tem a mínima chance de eu mudar e eu não preciso nem me esforçar. E assim vai, né? Então, o determinismo, ele define esse tipo de situação, que nós somos assim, não temos condição de mudar, né? Então, é uma coisa complicada a gente comprar isso, mas enfim, nós estamos falando da história e foi assim. Esse determinismo genético, então, ele começou a ter certos desafios ao longo do tempo, né? Ele começa pesadamente em 1953, em 1966, 67, a gente começa a fazer pesquisas sobre clonagem. Né? A clonagem, ela inicia o processo todo, não é o caso de detalhar muito, mas o processo todo inicia quando se pega uma célula, né? Você tira o núcleo de uma célula e coloca o da outra aqui, né? Então, segundo esses dogmas que, né, nós compramos em 1953, o DNA, o núcleo da célula, é o cérebro da célula. Se você vier aqui tirar o meu cérebro, eu vou morrer, né? Então, qual que é a expectativa? Se você tirar o núcleo da célula, ela morre. Essa é a expectativa. Aí o que acontece? Em 1967, a gente vai começar a fazer clonagem, tira o núcleo da célula e a célula está lá. Não só não morre, como se comporta exatamente igual, com todas as funções orgânicas, micro-orgânicas, né, que ela faz, sem alterar nada. E aí começa a ficar esquisita a coisa para o lado da ciência, porque como não era isso que eu esperava, né? A expectativa era outra. Outro desafio que tem nesse determinismo genético é isso aqui, são gêmeos univitelinos ou homozigóticos, onde você tem gêmeos, né, os dois nascem ali, um nasce com uma cicatriz, não é que ele se cortou, né? Um nasce com uma cicatriz ou sinais ou coisa assim, o outro não, né? Então, de todos os casos que se tem notícias documentados pela ciência, a ciência só consegue ajeitar uma explicação para 33% desses casos. Não é nem explicar, é ajeitar uma explicação. Então, obviamente, tem uma coisa, né, um pouco mais complicada do que se acha. E, finalmente, a gente tem aqui o projeto Genoma Humano, que é uma ideia interessantíssima, sensacional a ideia. A ideia era a seguinte, vamos colocar aqui algumas imagens. O objetivo era a gente conhecer todos os genes do nosso corpo humano, o que cada um faz. Fantástico. Puxa, já pensou se a gente conseguisse conhecer isso, né? Seria exatamente... É quase que você entra numa situação de domínio quase, né, sobre os genes. Mas, enfim. Então, as expectativas eram as seguintes. Nós conhecemos 150 mil proteínas, cada gene gera uma proteína, então a gente vai achar aí mais ou menos 150 mil genes. E aí, vamos lá no projeto, né? O que acontece? Esse projeto começa em 1996. Em 2001 sai a primeira relação, uma relação ainda temporária, de todos os genes que foram encontrados. Encontraram 25 mil. E não se encontrava mais. Se você gera 150 mil proteínas a partir de 25 mil genes, tem pelo menos um gene que gera mais de uma proteína. Pelo menos um. E aí a grande questão foi, peraí, o gene é um conjunto de células, moléculas, átomos. Como é que aquele gene sabe que nesta exata hora tem que gerar essa proteína, mas daqui a, por exemplo, 10 segundos tem que gerar essa proteína? O gene não tem capacidade de fazer essa decisão. Tem que vir uma decisão de fora. Esse de fora, cadê? Né? Porque a ciência está pesquisando isso. Então, o que acontece? A ideia inicial de várias companhias farmacêuticas era, se a gente ajudar financeiramente nesse projeto, né, para ir mais rápido a coisa, o que acontece? Quando saía a relação dos que eles achavam que era 150 mil genes, aqueles para onde eu dei dinheiro, porque cada grupo de cientistas pesquisava um grupo de genes, né? Então, se eu posso, por exemplo, financeiramente ajudar esse grupo, ou aquele grupo, ou aquele grupo. Então, se eu ajudar financeiramente esse grupo, que vai descobrir ali, por exemplo, 15 genes, o que eu faço? Como eu dei dinheiro ali, em troca eu quero a patente daqueles genes, né? O que é uma patente?
Todo mundo que fizer alguma coisa, um remédio, falar no gene, você tem que pagar, né? E foi isso que aconteceu. Os genes foram patenteados por algumas empresas farmacêuticas. Então, os genes nossos não são nossos, são das empresas farmacêuticas. Olha a que ponto nós chegamos, né? Isso é absolutamente ridículo, né? Mas, enfim. Então, o que acontece? Quando esses resultados chegaram, que nós só tínhamos 25 mil genes, o projeto foi por água abaixo, porque não tem determinismo. Na sexta-feira agora, pela quarta vez consecutiva, um juiz na Itália negou novamente o repatenteamento de genes de uma empresa da Itália. Foi negado. Ou seja, foi negado pela quarta vez. As empresas continuam, isso foi em 2001. Tem quase 15 anos que essas empresas continuam querendo patentear genes. Então, você vê como é que é o extremo do determinismo, né? Como é que a cega a pessoa, é a fé cega, né? Enfim, então isso é determinismo, é um dos lados da moeda. O outro lado da moeda é o livre-arbítrio. Para falar de livre-arbítrio é muito maior o assunto, então a gente vai restringir aqui a 5 itens, para poder dar tempo de falar. E a gente começa dentro da própria codificação, onde em 2 das questões, eu não coloquei a pergunta, mas eu coloquei uma passagem da resposta dos espíritos, portanto, isso são textos colocados para nós pelos espíritos, e eles dizem assim: aquele cuja inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento, e deste modo não goza de livre-arbítrio. Ou seja, é aquilo que a gente falou no início. Para eu ter livre-arbítrio, eu tenho que ter conhecimento. Eu, para escolher A ou B, eu tenho que conhecer A e tenho que conhecer B. Senão, como é que eu vou escolher, né? Se você chegar num restaurante e disser assim, o que você tem aí para eu comer? Eu quero ver o menu, porque eu quero escolher a comida. E ele fala assim, não, pode pedir que a gente manda. Aí você fala assim, não, eu quero feijão com arroz e batata frita. Não, a gente não faz feijão, arroz com batata frita. Não, mas então você tem que me dar um menu do que você faz, porque eu, para escolher, eu tenho que saber da onde é que eu posso escolher, né? Então, isso aqui está endereçando exatamente isso. Eu só consigo escolher o que eu conheço, né? Eu não consigo escolher aquilo que eu não conheço, não dá. Uma pergunta depois, 2 perguntas depois, os espíritos falam assim: em estado selvagem, ou seja, o nível de evolução mais baixo um pouco, o instinto está acima do livre-arbítrio. O que não impede de agir com liberdade, não são a mesma coisa. Livre-arbítrio e liberdade são coisas diferentes, né? Então, mesmo com o instinto acima do livre-arbítrio, ainda dá para agir com liberdade em certas coisas, como uma criança, né? A criança tem liberdade, mas ela vai adaptar isso às suas necessidades. E à medida que a gente vai tendo mais capacidade, a responsabilidade vai aumentando. E aí que o peso vem. Porque aí, eu para fazer as minhas escolhas, elas são conhecidas. Ou é A ou é B, e eu sei as implicações de escolher errado. E aí tem a minha responsabilidade nesse negócio aí. Bom, vamos aqui para um segundo ponto, que é o ponto das influências. No livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro bem técnico, bem pesado, mas André Luiz nos fala uma coisa muito interessante nesse livro. Ele fala que existem 2 tipos de influência, obviamente, né, para nós que estamos encarnados. Um são as influências da matéria, do mundo material, e outros são as influências do mundo espiritual, sobre nós encarnados. Então, o que significa exatamente isso? Quando ele vai falar das influências espirituais, ele fala da seguinte forma: imagina que nós, encarnados aqui, né, existem na nossa vida 2 tipos de reflexos. Isso somos nós encarnados, né? Que eles chamam de reflexos condicionados e incondicionados, né? O incondicionado são os congênitos, são reflexos que eu já venho. Por exemplo, se entrar comida, né, na boca, a salivação já começa, as enzimas já começam, isso está condicionado, eu não preciso pensar, peraí, para tudo, porque agora eu tenho que me concentrar para mastigar. Está tudo pré-condicionado, né? E tem os que eu vou adquirindo, que são aqueles que eu vou aprendendo, onde eu erro e aprendo, e vou, né, vai e volta, aquela coisa toda. Os condicionados estão relacionados mais com a conquista, são aquilo que eu estou aprendendo agora, são as novas experiências. Os outros, os incondicionados, já vêm lá de trás, eu já trago isso automatizado no meu perispírito. E uma coisa interessante é isso aqui, ó. Isso fala André Luiz, né? Os que eu vou conquistar, aqueles que eu estou aprendendo, eu preciso do meu córtex. Eu preciso pensar. E aí entra o pensamento, eu preciso pensar. São coisas que eu estou pensando. Eu não preciso pensar para digerir a comida. Eu não preciso pensar para andar. Não preciso me concentrar, eu consigo andar. Até para dirigir um carro, quem já tem prática, não precisa mais pensar. Você dirige ouvindo música, você chega em casa, nossa, não lembro nem de passar aquele sinal. E você não bateu o carro, né? Porque está um processo já automatizado. Então, algumas pessoas automatizam certos processos, outros processos.
Mas, de qualquer maneira, esses reflexos aqui não precisam de córtex. Os outros precisam, ou seja, eu preciso de pensar. Se eu abdicar do meu pensamento, eu começo a perder, né, a oportunidade de adquirir mais experiências. Começa a ficar a fé cega. Então ele diz, isso aqui é no plano físico. Quando você passa para o plano psíquico, é a mesma coisa. Você tem os adquiridos, né, os condicionados e os incondicionados. E ele fala isso aqui, ó. Os condicionados, ou seja, aqueles que eu estou aprendendo, que eu estou conquistando, né, espiritualmente, são todos eles presididos e orientados pela indução. O que é essa indução? A influência de outro espírito sobre o meu espírito. Isso é a nível espiritual, não é uma influência material, não é um corpo com o meu corpo. É uma influência espiritual. Então, se a gente começa a se deixar influenciar espiritualmente, isso vai aí, se perde, né, eu não consigo controlar, não dá certa coisa, o que vai acontecer? Eu vou começar, por causa dessa indução, a ter os meus reflexos dominados por outro espírito. E aí o meu pensamento, o que acontece com ele? Vai se anestesiando. Se o meu pensamento vai se anestesiando, eu começo a obedecer à vontade de outro e perco o meu livre-arbítrio. É um mecanismo, é um processo, né? É um negócio complicado. Então, ainda sobre influências espirituais, em obras póstumas, Kardec nos diz isso aqui. Através da assimilação dos fluidos perispirituais, ou seja, dois perispíritos em contato, em interação, o espírito identifica-se, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Não apenas transmite-lhe seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física, pode fazê-lo agir ou falar à sua vontade, pode fazê-lo dizer o que quer, pode servir-se numa palavra de todos os seus órgãos como se fossem seus. Olha só. Pode, enfim, neutralizar a ação do próprio espírito e pode ainda neutralizar o livre-arbítrio. Então a pessoa, quando ela está lá indo para a depressão, a caminho da depressão, a caminho de uma obsessão, ela está começando a perder seu livre-arbítrio. E aí, perder livre-arbítrio significa o quê? Não dá para fazer nada, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, é impossível para mim, é dificílimo, tal, não dá, não consigo, não. Aí você para, né? Então, existe uma relação direta aí entre você abdicar do seu pensamento, né, do seu campo mental e você se entregar o seu livre-arbítrio na mão de outro espírito. Então, isso é sobre influências espirituais. Em relação a influências materiais, um negócio interessante também, porque nós, como encarnados, nós somos parte espírito, parte matéria. Então, nós somos uma interação de corpo físico e espírito, ou corpo espiritual, se quiserem. Então, quando a gente está aqui, ó, né, nesse ponto aqui, a influência material, a influência da matéria é quase 100%. Quando o meu nível de evolução ainda é muito baixo. Isso aqui é evolução. Quando o nível de evolução é muito baixo, a influência da matéria é quase 100%. À medida que eu vou progredindo, vai chegar um ponto onde a influência da matéria é quase 0%. Eu falo quase porque quando for 0%, eu já saí da roda das encarnações. Eu já não preciso mais. Então é quase 0% aqui, não é zero porque existe, obviamente, um espírito, né, que está encarnado, e aqui é quase 0%. Então a influência da matéria para nós, que estamos aqui no meio, né, e a maioria de nós, porque estamos em provas e expiações, estamos antes da metade desse negócio aqui, a coisa fica pesada para a gente, porque a influência da matéria é muito grande. Isso tem a ver com a evolução nossa, né? Se a gente olhar, entender o processo de evolução, nós saímos de um ponto que é chamado de simples e ignorantes e vamos chegar num ponto que é chamado de perfeitos, né? E essa evolução, essa subida, essa linha aqui, nessa linha a gente passa por várias coisas, várias experiências. Para facilitar o estudo, os espíritos deram a Allan Kardec, está lá, as perguntas 130 até 140, né? 10 nomes, como se fosse uma espécie de escala de espíritos, para que a gente consiga se referenciar e cada um saber o que o outro está falando, né? Então, se eu falar assim, são sábios, todo mundo sabe, não, tudo bem, está aqui mais ou menos. Senão fica muito difícil você falar e o outro entender, a gente perde o vocabulário. Então, de forma até didática, Kardec recebeu essa instrução dos espíritos, né? Então, a gente vai sair aqui dos impuros e vai chegar lá nos puros. Isso é, para efeito didático, também é dividido em 3 categorias, que é chamado de imperfeitos, né? Então, aqui, os bons são essa série aqui e os puros estão aqui, primeira categoria, primeira ordem. Nós estamos, planeta de provas e expiações, a maioria dos espíritos é de terceira ordem. Espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito, isso somos nós.
Então, nós temos muita dificuldade com coisas como orgulho e egoísmo. E qual que é a dificuldade do orgulho e egoísmo? Que a gente tem não saber usar a torneira direitinho. A gente não sabe usar o livre-arbítrio. Então, esses espíritos que estão aqui são espíritos que têm uma dificuldade tremenda de fazer uso do atributo chamado livre-arbítrio, né? E se perdem. Muitos de nós, né? Quantas vezes a gente ouve o pessoal se perdendo. Aqui nos espíritos bons, né, a coisa já começa a mudar, porque a predominância já não é na matéria sobre o espírito, né? Já é do espírito sobre a matéria. Então são espíritos que já estão mais ligados ao bem, nós estamos ligados ainda ao mal. Fazer mal para a gente ainda é bom, né? Fazer mal para a gente, para alguns, ainda é importante, né? Então é difícil às vezes a gente ter que lidar com, quando você está num grau às vezes mais avançado, você tem que lidar com alguém de grau menos avançado, existe um desafio ali, né? Pessoal seu, de você compreender aquilo e agir e controlar a sua torneirinha de forma a lidar com aquele evento, né? Enfim, então os bons eles estão numa categoria diferente, obviamente nossa, e os puros, né? Entra aí a angelitude e tudo mais. Então, à medida que isso aqui vai ocorrendo, a gente, né, que a gente vai subindo aqui na linha, a gente vai melhorando, mas tudo está ligado com a evolução, né? Isso tudo depende da nossa evolução. Então, todos vão sair de simples ignorantes, todos vão chegar a perfeitos. Só que alguns vão rápido e outros vão mais devagar, dependendo ali da escala, né? Bom, aí Kardec pergunta o seguinte, espera aí, alguns vão rápido e outros vão devagar. Por quê? E os espíritos falam, porque uns estão no bem e outros estão no mal, né? Os que estão no mal têm que repetir de ano toda hora. Então, o caminho, o trajeto é mais demorado, né? E aí Kardec, em função disso, pergunta na 121, mas por que uns estão no caminho do bem e outros estão no caminho do mal? O que leva a isso, né? É determinação divina? Ele está querendo saber se isso é pré-determinado. O nosso estudo é esse, né? É pré-determinado ou não? Eu tenho chance ou não tenho, né? Ou eu sou marionete, né? E a resposta é, eles têm livre-arbítrio. É uma escolha de cada um. Você escolheu, você vai ter que lidar com isso. Os maus são maus porque escolheram ser maus. O dia que eles escolherem ser bons, eles vão ser bons. Então, é uma escolha. Não existe pré-determinação. Não existe esse fatalismo, né? Que a gente ouve tanta gente falar por aí. Porque é escolha de cada um, né? Cada um está na sua responsabilidade ali, né? Bom, então, se a gente tentar... Então, nós vimos que egoísmo e livre-arbítrio estão estreitamente relacionados. Estreitamente relacionados. Então, isso aqui é um gráfico que vai me dizer o seguinte. Andando para cá, eu estou sendo mais egoísta. As pessoas que estão aqui são mais egoístas do que estão aqui. Esse gráfico me diz o seguinte. Quanto mais egoísmo eu tenho, menos livre-arbítrio eu tenho. Quanto maior é o meu egoísmo, eu só tenho esse pouquinho de livre-arbítrio aqui. Quando eu estou aqui, pouco egoísmo, eu tenho muito livre-arbítrio. Então, a coisa começa a ficar complicada, porque é inversamente proporcional, né? E, obviamente, ao contrário, o determinismo está aqui. Então, as pessoas que estão no egoísmo, elas se sentem altamente determinísticas. Eu não dá para fazer nada. O meu negócio é só sofrer, é que eu só sofro. Porque a versão pessoal desse espírito que está aqui está tudo determinado, não posso fazer nada. Coitadinho de mim. E agora? Né? E quanto mais você chega para cá, você vai lá para o caminho da depressão, para droga, álcool e companhia limitada, né? Obsessões, né? Às vezes. Então, tem uns que estão aqui e tem uns que estão aqui. Os que estão aqui são aqueles que estão ligados na caridade, na fraternidade, no bem, no amor, no trabalho, né, na seara do bem. Somos nós tentando chegar aqui, pelo menos, se não estamos, né? Muitos de nós não estamos ainda, mas nós sabemos que temos que chegar lá. Então, esses que estão aqui estão ligados nessas coisas. O pensamento desses é nisso aí. Mas tem os que estão aqui. E os que estão aqui estão pensando em quê? Os que estão aqui estão pensando em derrubar avião. Os que estão aqui estão pensando em derrubar prédio. Os que estão aqui estão pensando em fazer chacina nas escolas. Porque eles não têm a mínima compreensão, eles não têm entendimento que eles têm livre-arbítrio para não fazer aquilo. Na concepção deles está pré-determinado que eu vim aqui para fazer isso. Nem que eu vá junto, não tem problema nenhum. Por quê? Porque não conseguem vislumbrar isso de livre-arbítrio.
O egoísmo se apoderou a tal forma, se encapsulou, a pessoa está encapsulada nessa coraça inquebrável aí do egoísmo, que abater avião me diz onde é que está o avião, vamos lá. Sem o menor problema, porque é a única coisa que dá para fazer. Não dá para fazer mais nada. Vamos matar aquelas crianças, estão tudo felizes ali na escola. Eu odeio felicidade, porque eu não estou feliz. Vamos lá matar as crianças, sem problema nenhum. Me dá as armas que eu vou lá e mato. Porque essa é a única saída. Está pré-determinado na concepção desses espíritos. Você lê lá o livro Céu e Inferno, né, que tem um monte de transcritos de sessões mediúnicas, você vai ver isso lá. Os espíritos que estavam nessa condição aqui, lá no extremo do egoísmo, fizeram um bando de bobagem, claro, chegam do lado de lá e vêm para cá, através da mediunidade, dos médios, para nos contar. Eu cheguei lá, aconteceu isso aqui, ó. Agora eu estou desesperado. Né? Então, isso aqui está muito bem documentado lá no Céu e Inferno. Tá? E são pessoas que, para fazer isso aqui, não tem o mínimo problema. Da mesma maneira que, para esses que estão aqui em cima, não tem o mínimo problema em aqui no asilo de velhinhos visitar os velhinhos. Não tem o mínimo problema ir aqui ajudar um amigo que está precisando de uma palavra. Entendeu? Então, são processos que começam a ficar automatizados. Começam a ficar reflexos condicionados. E esses que estão, um Divaldo Pereira Franco, não precisa pensar, será que eu faria caridade para aquela pessoa? Deixa eu pensar aqui. Não tem possibilidade disso acontecer. Não pode, não dá. Da mesma maneira que este aqui vai falar, mas eu tenho que derrubar um avião, é lógico. É pelo mesmo motivo, só que cada um está num status energético diferente. Um está para cá, o outro está 180 graus para lá. Mas a mecânica é a mesma, infelizmente. Infelizmente, e a gente vê aí, se abre internet, se abre CNN, se abre notícia, é só isso que a gente vê. Bom, vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade, que a gente já viu também que livre-arbítrio, todas essas atitudes, de um lado ou do outro, não interessa. As nossas atitudes, lei de ação e reação, elas vão influir através da nossa responsabilidade. A responsabilidade ela vem de duas formas, pessoal ou coletiva. Então, a responsabilidade pessoal, ela é endereçada na pergunta 370, quando nessa pergunta os espíritos respondem o seguinte para Kardec. O espírito encarnado traz algumas predisposições, para cada uma das aptidões, um órgão correspondente no cérebro. Por exemplo, se eu venho aqui com uma aptidão de ser um grande pianista, o meu cérebro tem que ter a capacidade de fazer com que os meus dedos tenham uma mobilidade razoável para que eu consiga tocar piano. Então, o que vai me fazer um grande pianista não é o dedo que eu tenho. O dedo vai melhorar, vai ser, a mobilidade dos meus dedos vai melhorar por causa da habilidade que eu tenho. A habilidade é quem manda nos órgãos, é isso que ele está colocando aqui. Porque se não fosse assim, se o órgão mandasse na habilidade, aí você não teria livre-arbítrio. Você seria determinista. Você vem aqui, uma marionetezinha, aperta o dedinho aqui que vai tocar a tecla do piano. E não é assim. Agora, isso é responsabilidade pessoal. O que eu faço, as minhas aptidões. Mas tem as coletivas. E olha a pergunta que Kardec coloca. A aberração das faculdades intelectuais provocada pela embriaguez desculpa os atos reprováveis. Vamos entender a pergunta. Eu bebi no bar, enchi a cara, fui para casa, peguei o carro, matei 10 numa batida. Eu sou responsável sim ou não? Essa é a pergunta. Resposta. Quer dizer, isso me isenta da culpa dos atos. Essa é a pergunta. Resposta. Não. Pois o bêbado privou-se voluntariamente, voluntariamente quer dizer por livre-arbítrio, por decisão própria. Ninguém foi lá e disse, vai lá, não. Ele foi porque quis. Voluntariamente se privou de sua razão. É a fé cega. A bebida vai me tirar dessa situação. Isso é fé cega. A droga vai me tirar dessa situação. Isso é fé cega. Para satisfazer paixões brutais. Então, em vez de um erro, ele cometeu 2. E é muito simples a gente entender isso. Nós estamos em 2014. O bar vem até a mim ou eu vou até o bar? Será que precisa pensar para responder isso? Eu acho que não, Então isso aqui é uma coisa meio óbvia, É meio óbvio isso daqui, E aí, então a gente coloca dessa forma. As crianças também têm livre-arbítrio delas, só que o livre-arbítrio tem que ser administrado pelos pais. Imagina que a gente
pegasse uma criança aqui de 2 anos e falasse assim, ó, tá livre, faz o que você quer aí. Coloca a mão na tomada, quebra tudo que você vê, não ia dar certo. Então, o livre-arbítrio dela, ela tem, mas ele tem que ser administrado pelo educador. Isso, o educador, tutor, pai, seja lá quem vai realmente dar essa educação, independente do nome, né? Às vezes tem muitos filhos adotivos e tal, então é o educador. Esse educador tem uma responsabilidade muito grande. Porque esse educador tem que ensinar a criança a fazer o quê? Usar a torneirinha. Tem que saber, ó, é assim, assim, não pode muito, não pode pouco. Vai treinar a criança, né, em sua idade tênue a usar a torneirinha. A responsabilidade é muito grande dos pais, tutores, seja lá o que for. Mas livre-arbítrio no mundo encarnado, né, está no corpo físico. Como é que eu pratico isso no corpo físico? Eu não sei se vocês já tiveram a seguinte sensação. Você quer fazer alguma coisa, alguém está ali conversando com você e tal, e você... Eu não sei, às vezes é um movimento físico, você quer fazer alguma coisa, você tem a sensação de que você até foi com o braço lá, mas não foi. E aí você ainda se pergunta, puxa, como é que eu consegui parar? Né? Não sei se já tiveram essa sensação. De vez em quando acontece com a gente, né? Então, você vê, houve uma mudança ali de status, né? Eu vou fazer e não fiz. Então houve um repensamento ali da atitude, do livre-arbítrio. Então essa parte que a gente vai tentar endereçar aqui com o livre-arbítrio sob a batuta da ciência. Bom, se o livre-arbítrio está lá no nível espiritual, é a minha mente, a minha atitude, né? Isso vai entrar no corpo físico e as atitudes no corpo físico tem um ascendente de tudo que é o cérebro. Né? O ascendente biológico é o cérebro. Dentro do cérebro, né, o cérebro opera à base de neurônios. Né? Então, vamos tentar entender o que é isso aqui. Isso aqui é um neurônio, tá? O neurônio é uma célula do cérebro, só que é uma célula especial. Uma célula comum de pele, por exemplo, ela teria só esse miolinho aqui, ó. É o pontinho do meio aqui, é o que a gente chama de núcleo, né? Aqui em volta, essa área avermelhada seria o que a gente chama de citoplasma e acabou a célula. A célula do cérebro, que é o neurônio, tem um monte de perninha. Essas perninhas todas que saem aqui, né? Para ficar bem simples a explicação. Então tem perninha do lado de cá, que vai direto ali no meião, no núcleo, são chamados dendritos, e tem essa rabicha aqui, que são chamados axônios. Isto é um neurônio, né? A maneira com que a informação propaga pelo cérebro, né, com que o cérebro trabalha essa informação é justapondo um neurônio atrás do outro. Então, um neurônio é uma coisa mínima, é uma célula, né? Uma coisa invisível ao olho nu, obviamente. Então, lá no microscópio, né, os cientistas veem um neurônio se justapondo um atrás do outro para formar, entre aspas, o fio que carrega a informação. Então, o fio que está dentro do cérebro não é contínuo, como o fio da tomada aqui, né, como esse fio. Ele não é contínuo, ele é formado, né, por uma sequência de neurônios à medida que a coisa vai acontecendo. Né? Então, começa a ficar interessante quando a gente vai analisar o seguinte: como é que é essa junção de um neurônio com o outro? Porque eles vão ali, eles se juntam, né? Tá o primeiro aqui, tá o segundo aqui, eles se aproximam, né? Se juntam. Então, se a gente amplificar isso aqui para olhar essa junção, aqui está um neurônio com 2 rabichos, o primeiro rabicho e o segundo rabicho. Isso aqui é outro neurônio, isso aqui é um outro neurônio. Tá? Deu para entender o que é a figura, né? Então, a informação vem, a eletricidade que vai passar os neurônios, contendo a informação, ela vem por aqui, vem caminhando, né? Vai para cá e vai para cá. Quando chega aqui, o próximo neurônio que está aqui não encosta, não tem toque físico entre um neurônio e outro, não tem toque. O que acontece é o seguinte: na ponta, numa das pontas desse neurônio aqui, o que tem vários saquinhos, né? São chamados de vesículos, são vários saquinhos com bolsas, são várias bolsas com química ali dentro. Cada bolsa dessa tem uma química diferente. Essa química que está ali dentro a gente chama de aminoácidos. É uma palavra que a gente ouve aí de vez em quando, né? E o que acontece? Então o pulso elétrico entra aqui. Quando ele chega aqui, ele abre algumas dessas bolsas, dependendo do que é o pulso, né? Então, por exemplo, aqui eu acho que tem 9 bolsinhas, né? 9 vesículas. Digamos que o pulso vem e ele abre 3 dessas vesículas. E nós não sabemos porque a ciência não sabe por que ele abre aqueles 3. Mas digamos aí que ele abre 3 desses aqui. Quando ele abre essa vesícula, o que acontece com o líquido que está ali dentro? Vaza. O líquido, se abriu o saquinho, a bolsinha, né? O líquido vaza. O líquido vazando, ele atravessa aqui esse mar, esse rio, né? E encosta, né?
toca do lado de cá. Quando toca do lado de cá, este outro próximo neurônio fala, opa, eu recebi a sua informação. Aí ele pega essa química que entrou aqui, converte de volta em impulso elétrico, vai para cá, vai para o próximo, vai para o próximo. Nós temos 2 bilhões de neurônios no organismo. Entre cada 2 neurônios acontece isso. Agora, como é que o pulso elétrico determina que, por exemplo, aqui são essa bolsinha daqui, essa e essa. E aqui do lado de cá é essa e essa. Tem que ter um agente inteligente acima do processo que diz, é assim, você é assim, você é assim, você... Tem que ter uma inteligência por trás disso. Não pode acontecer acidentalmente, como né, deterministicamente. Não dá para a gente pensar em determinismo. Quando a gente conhece isso, sendo que quem está dando essa informação é a ciência. Isso foi descoberto, isso é coisa sabida, né, muito sabida, pela ciência. Então eles estão vendo isso acontecer. Eles é que estão dizendo para nós, espíritas e nós, sociedade, que é assim. Ainda assim, eles acreditam em determinismo, de certa forma, até certo ponto. Bom, então o que acontece? Aqui está uma sinapse mais real, né? Então aqui é o rabicho, aqui é uma das pontas, aqui é a ponta do próximo e o rabicho, né? Entre um e outro aqui, então atravessam esses elementos químicos, tá? Então, o cérebro tem 2 tipos de linguagem. Aqui dentro do neurônio, no corpo do neurônio, passa a eletricidade, mas aqui no meio dos 2 é química. Olha a complicação desse negócio. É uma coisa assim, você fica, né, pasmo com uma coisa dessa. E aí começa a sair um monte de pergunta, né? E a gente vai chegar nessas perguntas, porque é a essas perguntas que a gente quer responder. Primeira pergunta é, imagina que isso daqui, esse braço meu aqui é um neurônio, esse braço é outro neurônio, né? Eles vão se juntar aqui, tá? Então esse neurônio aqui tem 5 rabichinhos, dendritos. Esse aqui também tem 5. Fora o fato de que tem toda a passagem de química ali que a gente viu, vamos deixar isso de lado para não complicar mais, como é que, quem disse que é esta ponta desse neurônio com esta ponta desse? E não é assim. Quem que está dizendo isso? Não pode ser decisão do neurônio, não pode decisão da célula, não pode decisão do neurotransmissor lá do... Tem que ter uma inteligência superior dizendo isso, né? E olha só como vai longe isso. Para cada 2 neurônios, ou seja, para cada par, olha o número de combinações que eu posso fazer. Quantos dendritos eu não tenho aqui? 50, 60. E quantos eu não tenho aqui? 50, 60. Para cada 2 neurônios, olha o número, a probabilidade de combinações que eu consigo. E onde está o determinismo nisso tudo? Não dá nem para pensar mais, né? Então, o nosso livre-arbítrio dentro do nosso cérebro é uma coisa muito clara hoje, porque nada está pré-determinado. Hoje eu vejo uma camisa verde, eu adoro. Amanhã eu não quero nem usar, porque agora eu vou comprar a camisa amarela. É o mesmo cérebro, mas não é a mesma pessoa, né? Se fosse pré-determinístico, né, o processo, todos nós teríamos o mesmo resultado ao mesmo estímulo. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem gosta de parede, sei lá, branca, quem gosta de parede branca, 3 levanta a mão e o resto fala, nossa, a parede branca é horrível. É a mesma parede, mas um, né, decidiu que a parede é bonita, branca, o outro não. Então existe, não é predeterminado o processo, não é o fato de que você tem neurônios e células que determina isso, é que tem uma inteligência superior. E aí a ciência chegou num ponto, né, há pouco tempo atrás, que é espetacular, que é o seguinte. Eles estavam fazendo testes, experiências, para tentar entender transtorno de obsessivo-compulsivo, né, TOC. O que é? A pessoa ela tem influências, do ponto de vista da ciência, a definição é, existe interferência no pensamento da pessoa e ela tem umas ações estranhas. Essa é a definição científica do TOC. Tá? Então eles queriam entender o seguinte, a que horas que essa influência entra lá no cérebro, na cabeça do cara, lá na transmissão de um neurônio entre um e outro e tal, e se é possível parar isso. Porque se for possível, se a gente descobrir como é que funciona o processo, quando entra a interferência, eu consigo descobrir como é que para. Né? Aí eu curo o paciente. Né? O conceito é muito simples. Né? Se eu entender, eu sei. Bom, aí começaram a fazer um monte de experiências. A primeira experiência,
que virou a experiência, que já foi repetida nos últimos... Começa em 1980 isso, você pode repetir quantas vezes você quiser, usando o equipamento que você quiser, que o resultado é sempre o mesmo, na pessoa que você quiser. Então, é um fato científico, não é uma suposição, não é um pode ser, é um fato científico. Em 1980, a única coisa que a gente tem é eletroencefalograma. Não sei se vocês lembram, né? O papel ali vai passando na máquina, tem uma canetinha que vai fazendo assim. E o máximo que o médico ou o analista consegue dizer é, pô, o cara estava com atividade, ou o cara estava com baixa atividade, ou o cara não tinha atividade nenhuma. É o máximo que você consegue dizer olhando ali, né? Hoje em dia você tem scanner cerebral que te dá tudo o que você precisa, né? Enfim, a experiência foi o seguinte. Eles contrataram um grupo de pessoas, né? Sem uma saber da outra, são coisas isoladas, em que o objetivo era a pessoa mover o músculo e eles iam tentar avaliar no eletroencefalograma a que horas que o cara mexia o músculo, para tentar entender a mecânica do cérebro, para descobrir como é que para isso, né? Se tinha alguma opção de você falar, mexe o pulso, e o cara decidia que não ia mexer e não mexia. Esse era o objetivo da pesquisa. Então, eles descobriram o seguinte, quando você dá o comando, né, o cérebro recebe o comando, né, o eletroencefalograma acusa ali, né? Então, esse ponto em que o eletroencefalograma, a canetinha mexe, é esse ponto aqui. Eles chamaram de potencial de prontidão. Isso é um nome técnico, não é importante para a gente, mas é um nome. Então, entre esse potencial de prontidão e a hora em que o cara efetivamente mexe o pulso, tem um intervalo ali de tempo, claro. Esse intervalo, todo mundo esperava que fosse uma coisa super difícil de medir, porque é um negócio assim... Imagina a velocidade do cérebro, a velocidade do pensamento trafegando lá nos neurônios e tudo mais. Esse intervalo é mais que meio segundo. 550 milissegundos. Isso é um absurdo, isso é uma eternidade. Eles falaram, não pode ser, tem alguma medição errada. Mede para cá, mede para lá, nunca deu diferente. Muda de método de medição, nunca deu diferente. Sempre foi 550 milissegundos. Então eles falam o seguinte, olha, antes disso aqui, antes de, né, do cérebro saber disso daqui, ó, alguma coisa tem que ter acontecido, eles chamam de vontade, que fez com que o cara vai realmente executar esse movimento. E isso tem que ser antes, né, do cérebro tomar conhecimento. Com a tecnologia melhor, a gente conseguiu medir o ponto onde a pessoa ficava consciente. Porque o cérebro pode ter recebido o comando, mas a pessoa ainda não está consciente. E existe também um intervalo ali. Então eles conseguiram descobrir, através desses, né, scanners cerebrais PET scan, aonde que estava o ponto onde o cérebro toma consciência disso. Então olha só o que acontece. Aqui a coisa chegou no cérebro, mas a pessoa ainda não está consciente. Aqui a pessoa está consciente e aqui ela faz o movimento. Então eles conseguiram medir o intervalo entre esses dois pontos. É mais ou menos 350 milissegundos. Independente dos números, isso me deixa um intervalo aqui de 1/5 de segundo, 200 milissegundos, aonde eu posso interferir. Eu posso interferir aqui. Então essa faixa aqui é uma faixa suscetível à interferência. Então eles conseguiram, com uma série de testes, fazer com que a pessoa, durante esse intervalo, não mexesse o braço. E ela não mexe. Cientificamente, para a gente pode até não fazer muito sentido nós espíritas, mas cientificamente isso significa o seguinte: se eu tenho a capacidade de vir aqui e interferir numa coisa que supostamente estava determinada, ela já não é mais determinada. Já não é mais determinada. Então, isso aqui, essa experiência, desaba com a teoria do livre-arbítrio. Dentro do cérebro humano, ou seja, dentro do determinismo nosso, encarnado. É uma coisa que impossibilita você pensar em determinismo a partir desse ponto. E o que eles descobriram é o seguinte: o que me faz parar aqui é um negócio chamado densidade da atenção. Se eu não estiver concentrado, eu vou lá e faço. Da mesma maneira que eu estou dirigindo o carro para casa, quando eu chego em casa eu falo, mas eu nem lembro de passar naqueles 3 sinais. Por quê? Porque a minha atenção não estava ali. Eu estava com a cabeça em outra coisa. O processo está automatizado, então eu não bati o carro, mas a minha cabeça não estava naquela coisa. Quando você consegue, eles conseguem. É assim que eles tratam de pacientes com TOC. É colocando a atenção do paciente em outra coisa. Então eles ensinam, eles treinam o paciente para fazer o seguinte: toda vez que vier tal pensamento, você vai pensar em outra coisa. E essa outra coisa depende do que é o tipo de transtorno que a pessoa tem. Tem que ter uma coisa que relaciona-se com a vida da pessoa, com o histórico e tal. Mas eles conseguem, né, fazer esse tipo de trabalho. Você vai pensar nisso, pensa naquilo. Tá? Então, isso mata o determinismo. Quem estuda isso também hoje é a física quântica. E a física quântica entra onde? Entra aqui, ó.
você tem esses neurônios, esses dendritos aqui, tem esses aqui. Né? Quantas possibilidades você tem? Um monte. Quem estuda a possibilidade é física quântica. Por que que é esse e não esse? Né? A física quântica é a ciência que está estudando livre-arbítrio hoje. Aí está chegando em coisas aí enormes. Né? Tá, então, algumas coisas para a gente fechar. Na pergunta 846, que é uma resposta muito longa, os espíritos dizem o seguinte, eu peguei só um trecho. O espírito é certamente influenciado pela matéria, principalmente no nosso nível evolutivo, que pode entravá-los nas suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais, mundos mais avançados, as faculdades se desdobram mais livremente. Mas não é um instrumento que dá faculdade, não é porque eu tenho dedo longo que eu sou um bom pianista. Tá? Aí eles continuam. Além disso, é preciso distinguir as faculdades morais das intelectuais. Se o homem tem o instinto de assassino, é com certeza o seu espírito que possui esse instinto, não é o braço que é bom para atirar. Né? Os espíritos colocam do mesmo jeito, estão ali, né, enfatizando. E finalmente eles acabam com isso daqui, dizendo isso daqui. Aquele que anula o seu pensamento, entrega o seu pensamento a outro, para somente se ocupar com a matéria, torna-se semelhante ao animal, ou pior ainda, pois nem pensa em se prevenir contra o mal, porque a pessoa não pensa mais. Se não pensa mais, eu não penso em me prevenir contra o mal, não tenho noção, né? Então não pensa em se prevenir contra o mal. E é nisto que incide em erro, já que assim age por sua vontade. Então, eu pensar numa coisa errada, numa coisa ruim, é livre-arbítrio. Eu escolho, não tem nada pré-determinado, não é o cérebro, não é o gênio, não é nada disso. Isso são teorias completamente ultrapassadas, né, pela ciência, inclusive. Então, isso aqui eu achei interessante para a gente fechar aqui. Ó. Olha só o nível de evolução. Eu não vou fazer. Né? Eu não consigo fazer. Eu não quero fazer. Como que eu faço? Eu vou tentar fazer. Eu consigo fazer, eu vou fazer, eu fiz. Né? Então, depende de quê? Da vontade. Depende desse livre-arbítrio. Se o meu livre-arbítrio, se o meu egoísmo está muito grande, eu estou aqui embaixo. Eu não vou fazer. Né? Tá? Então, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Alô? Tá? Não tinha dito que as palestras dele são brilhantes, que Deus continue te abençoando, meu querido amigo. Te iluminando, te inspirando sempre. Você